Colossenses capítulo 3, verso 4 até o 7. A gente vai seguindo aí a trilha do apóstolo Paulo, falando esta importante carta do Novo Testamento para a igreja de Colossos, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Bem, irmãos, bom, vamos lá. Bem, o apóstolo Paulo ele está aqui fazendo algumas exortações para o viver diário do cristão. São exortações práticas que conduz o crente para uma vida de santificação. Tema este tão negligenciado nos últimos dias, nos dias que nós vivemos, né? Porque é um assunto que parece assim que não dá muito ibope, né? Então a gente vê aí inúmeras igrejas, e este é um assunto muito negligenciado. Então a gente ouve vários tipos de pregação, mas a respeito da santificação é raro, né? Mas o cristianismo bíblico, irmãos, ele nos convida para esse assunto, não tem para onde a gente fugir. E eu quero começar falando aqui, talvez um nome que vocês não conheçam muito bem, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, mais simples, de um homem, né, um grande puritano na Inglaterra chamado John Owen. John Owen foi considerado o João Calvino da Inglaterra, tamanho a potência dos seus escritos. E um dos seus mais conhecidos livros chama-se A Mortificação do Pecado. E John Owen argumenta que é possível que o crente mate o pecado. E ele escreve então a famosa frase, se você procurar na internet você vai ver ali a cara de um homem aí de meia idade, né? Um senhor muito simpático, bem branco, chamado John Owen. E ele escreve a seguinte frase: mate o pecado ou o pecado matará você. Uma frase famosíssima, mas é uma frase muito verdadeira. Então John Owen argumenta, neste clássico da literatura cristã, que é possível o cristão matar o pecado, viver uma vida de plenitude e de abundância diante do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia de como esse homem escrevia, o tamanho da potência dos seus escritos, só sobre a carta aos Hebreus ele escreveu 23 volumes. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da obra deste homem. E por que eu estou falando de John Owen? Porque neste livro, né, sobre a tentação, o pecado na vida dos crentes, ele argumenta justamente em Colossenses 3,5 que a mortificação ela é especialmente direcionada a controlar as afeições. O que é as afeições? São os nossos amores, aquilo que nós amamos. Então, eu fiz questão de trazer isso, porque a gente precisa conhecer a nossa história, né? A história dos crentes lá do passado, ver que eles tinham as mesmas tentações do que nós, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas como esses homens eles acreditavam no poder da palavra de Deus, que não é nada diferente daquela época para hoje. Então, quando ele está comentando uma passagem de Colossenses 3,5, ele está falando que a mortificação é especialmente direcionada a controlar as afeições, controlar os amores. Aquilo que nós amamos diz sobre o que nós adoramos. Então ele prossegue dizendo: nossa natureza terrena são as afeições e inclinações do coração. Ela se torna o principal assento do pecado na vida do crente. E o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Colossos, e é um tema que assim, vamos supor que ele pegasse emprestado de Romanos, né, de apresentar os membros para a justiça, todo o corpo do ser humano para a justiça, para Deus. Por quê? Porque a gente só age no corpo com aquilo que domina a nossa afeição, o nosso coração, né? E tanto é que a gente vai ver aqui a respeito da idolatria. E ele prossegue dizendo: nessa batalha espiritual, o cristão precisa ser ensinado
a andar humildemente diante de Deus, duas coisas são necessárias para nos humilhar. Primeiro, considerar Deus em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade. Ele fala que só tendo esta visão do Evangelho é que você consegue mortificar o pecado, porque senão a gente corre no risco de não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, sem considerar quem Deus é. Isso é muito interessante. Então, consideremos a nós mesmos em nossa condição precária, miserável e pecadora. É isso que John Owen está dizendo quando ele argumenta sobre Colossenses 3,5. E aí ele diz: é evidência clara de uma alma graciosa quando ele voluntariamente mergulha na parte secreta do seu coração e arranca por completo qualquer mal ou corrupção que nele se encontre. O que John Owen está dizendo? Não é perfeição que a gente vai sondar os desejos do nosso coração e aquilo nunca mais vai deixar de existir. Mas ele está falando do poder da graça de mortificar o pecado, para que você lute em relação àquilo até que o pecado seja vencido, até que ele seja o quê? Mortificado, né? Até que o pecado perca o sabor, que você chegue em uma determinada circunstância em que você entende que Deus é melhor, maior, mais prazeroso do que qualquer pecado, né? E ou ainda diz que muitos gostam de ouvir sobre a doutrina da graça. A gente tem muito isso hoje em dia, na época que a gente ouve, né? Sua igreja é reformada, sua igreja prega as doutrinas da graça, tem um bom sermão, tem uma boa pregação, como se fosse à la carte, a gosto do cliente, né? A igreja de vocês tem palavra? Ah, a igreja tem palavra, a igreja é centrada na palavra. Então, de hoje, olha só, isso já no século XVII, ele já enfrentava essa batalha. Muitos gostam de ouvir sobre a doutrina da graça, do perdão, dos pecados, do amor imerecido, mas tratar o solo duro dos corações, arrancar o mato e os espinhos que nele crescem, não é uma tarefa na qual alguém tenha prazer. Então ele está falando que mortificar é verdadeiramente travar uma batalha. Quantos de nós, muitas vezes surpreendidos por alguns pecados, mas eu não consigo, por quê? Porque não é uma tarefa fácil. E nós não vamos conseguir mesmo, a menos que estejamos mortos para nós mesmos. Eu me lembro que naquele curso lá, Perspectivas, pastor Rafael, muitas coisas que a gente não aproveitou, né? Mas tem muitas coisas boas. Teve um exemplo que eu achei bem interessante que o irmão estava contando, que lá no Iraque, né, aquela situação toda de perseguição religiosa, aquela coisa toda, e o homem se converteu ao cristianismo, e se converteu ao cristianismo já sabe, tem que morrer, não tem jeito. E aí ele chegou num determinado lugar e perguntaram assim: mas você não tem medo? Ele falou assim: um homem morto não tem medo de nada. Quer dizer, ele já se considerava morto, tanto pela perseguição que ele havia, mas morto para o mundo. Por quê? Porque ele já tinha morrido, né? Temos que abandonar a preguiça e a negligência, caso contrário estamos se enganando. E aí ele usa Oséias 10:12, né, falando que Efraim gostava de lavrar em solo duro, em solo ainda não lavrado. E aí ele faz essa comparação, que para arar o solo duro devemos andar com Deus, porque Deus tem prazer no humilde. Então, o que John Owen está nos ensinando aqui, irmãos? Aquela passagem de Miqueias, se não me falha a memória, alguém acha para mim e confirma, por favor, Miqueias 6:8, que Deus está dizendo para o povo assim: o que é que eu, o Senhor, peço de vocês? Que pratiques a justiça e que andes humildemente com o teu Deus. Então é isso que John Owen está dizendo. Olha, a gente só vai conseguir vencer, lavrar o solo duro do nosso coração, porque o nosso coração, ele é assim, fantástico para se endurecer, se rebelar contra Deus, todo momento, todo instante. E aí ele diz que nós temos que lavrar no solo duro. Então nós temos que considerar a grandeza de Deus, primeiro ponto, e considerar a nossa condição precária e miserável. Por isso que eu disse, John Owen diz: mate o pecado ou ele matará você. Nós não fazemos isso, irmãos, com a força do nosso braço, nós fazemos isso com a força da graça. É isso mesmo, Rafa? Miqueias 6:8? Não sei se está bom. O homem é pecador porque é bom. Por acaso o Senhor exige ter alguma coisa além disso, que praticar a justiça, antes a misericórdia e antes a humildade contra Deus?
antes de humildade contra Deus. Então é isso, Deus estava ali, já que o povo estava se queixando, falou assim: então eu vou mostrar para vocês quem tem uma queixa verdadeira aqui, sou eu quem tenho. O que eu peço de vocês? Que pratiques a justiça, a bondade, a misericórdia, e que seja humilde diante de Deus. E é tão maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus derrama a sua graça aos humildes, né? Deus não precisa de ninguém, não, eu vou vencer, eu vou fazer isso. Não, Deus precisa de pessoas fracas. Senhor, eu não consigo, toma a minha vida aqui por inteiro e me ajuda. Então quando a gente começa no verso 4, olha só o que Paulo diz. Uma vez, irmãos, lá muitos anos atrás, eu me perguntei por que o apóstolo Paulo não trata do tema da manifestação de Cristo, do arrebatamento da igreja, como ele tratou em 1 Tessalonicenses 4,16, que é muito claro, né? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus e nos levará para as mais nuvens e tal. Mas olha só, esta bem-aventurada esperança, vamos dizer assim, da manifestação do Cristo, de Cristo, já estava presente nos escritos do apóstolo Paulo. Por isso que ele começa aqui: quando Cristo, que é a nossa vida, ele está falando de vida. Só que para ele chegar aqui e falar de vida, ele já falou que os crentes tinham morrido com ele no batismo, no capítulo 2. No começo do capítulo 3, ele já entende que aqueles cristãos foram ressuscitados com Cristo, já afirma isso. Se são ressuscitados com Cristo, devem buscar as coisas que são de cima. Então quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Então o apóstolo Paulo já traz esta esperança, vamos dizer assim, embutida na sua mensagem. Isso sempre está presente. Quando você olha nas cartas, você vê que a manifestação de Cristo, ela já está ali sempre presente nos escritos. Manifestação na ressurreição, do aparecimento em glória, da glória de Deus, daquilo que Cristo é. Então a manifestação de Cristo, ela é ressaltada, e essa é a nossa esperança. Então quando a gente fala de mortificação, a primeira carta de João, no capítulo 3, João diz assim: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. É como se João, ele dissesse assim, ó, quem tem essa esperança não vive mais para si, ele mortifica o pecado. E eu volto a dizer, como já disse muitas vezes, que os escritos bíblicos, eles sempre se complementam, né? Você olha e fala: nossa, mas Paulo escreveu isso aqui para os Colossos, e João escreveu lá. Tudo se complementa, até porque o mesmo problema que Paulo está enfrentando aqui com aquele grupo de pessoas chamados gnósticos, né, que tudo era a base do conhecimento, até você conhecer Deus, mas para isso você tinha que consultar os astros e um monte de coisa. Ele está falando assim: não, o verdadeiro conhecimento é Cristo, Ele é o Criador do universo. Era o mesmo problema que João enfrentou lá quando ele escreve a sua primeira carta. E sabe um problema grosseiro que Paulo enfrentava ali, que hoje a gente tem com uma nova roupagem? E não tem problema, se você quiser viver em prostituição, em adultério, em fornicação, não tem nada disso, não tem problema nenhum. Afinal de contas, Deus só quer o coração. A gente ouve isso, né? Muito ainda. Não, o que você faz com o corpo não interessa, o importante é o seu coração voltado para Deus. Mas o que o corpo faz é uma manifestação do coração. Tanto é, irmãos, que quando ele termina o texto aqui, no verso 5, ele diz que as inclinações carnais, como prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, é idolatria. O apóstolo Paulo não está falando assim: olha, esses pecados são apenas pecados, e a avareza é a idolatria. É a sequência que culmina na onde? Na idolatria. Então vamos lá. Então a gente tem a manifestação de Cristo ressaltada, essa é a nossa esperança. Então, irmãos, cada evento que tem, Jesus está voltando, irmãos, não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui 50 anos, eu não sei, o certo é, ele virá. Então, muita gente fica aí matematizando, né? Olha, Israel está acontecendo isso, olha, é bomba não sei na onde, é o fim, é agora. Irmãos, faz 20 anos que eu escuto isso, graças a Deus que eu escuto, porque a Bíblia diz que o fim vem, mas eu não sei se vai ser agora. Então,
pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50, pode ser daqui 100, 500, eu não sei, mas o fato é que Cristo se manifestará. Isso nós não temos dúvida, e isso também nos mostra uma mensagem de esperança, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Essa é a bem-aventurada esperança do cristão. Então, se vai acontecer daqui 100, 50 anos, não sabemos. O fato é que nós esperamos, e a esperança do crente é algo muito maravilhoso que ninguém pode roubar, porque a nossa esperança está baseada na verdade da ressurreição. Então, quando ele fala aqui da mortificação do pecado, a gente tem contraponto. A gente tem assim a questão do pecado reinante, né? O pecado não reina mais em nós. Cristo está no nosso coração, Ele é o nosso rei. A gente confessa Cristo como Senhor. Mas a gente ainda está nesse tabernáculo, a gente está nessa carne ainda. Então a gente tem um pecado remanescente, coisas que podem nos afastar de Deus. Então é assim, é muito conflitante, até paradoxal, você entender, poxa, como que eu sou uma nova criatura, como que eu morri para o mundo e ainda tenho desejos impuros, tenho pensamentos ruins, a minha carne quer me arrastar para longe de Deus. Por quê? Porque a nossa nova natureza está sempre em contraste com aquilo que ainda é terreno. Mas, devido a gente assim, hoje em dia, eu não quero desmerecer ninguém com isso, mas longe de mim, não quero que isso pareça soberbo, orgulhoso de maneira alguma, mas assim, a gente tem uma pregação do Evangelho hoje, muito fraca substancialmente. Então as pessoas praticamente não conseguem entender isso aqui, de morrer para o pecado. Por quê? Porque a pregação que a gente ouve, aí se consiste em você estar bem, em Jesus parecer mais um terapeuta do que um perdoador de pecados, um rei do universo, né? Então, quantas pessoas não crentes que eu já vi falando na igreja, nossa, eu fui na igreja e me senti tão bem. Nossa, você pode se sentir bem em vários lugares do mundo, você pode se sentir bem até ouvindo a música do Elvis Presley, inclusive, né? Você pode se sentir bem com tanta coisa. Então a pessoa ouvir uma pregação da palavra e de repente se sentir confortável com os seus próprios pecados, isso não é se sentir bem. Eu também não estou falando para ninguém sair horrorizado, mas assim, o ideal é que a pregação choque, fira o coração e depois, puxa vida, confronte, né, com o amor da graça, do perdão de Deus, mas que a pessoa entenda que ela precisa o quê? De arrependimento. Ela precisa confessar Cristo como seu Senhor, que ela precisa morrer para o pecado, né? E então, como a gente não tem isso às vezes é muito chocante. Então, quantas pessoas conhecem a palavra, frequentam cultos, ouvem pregações e ainda lutam com o pecado em suas vidas? E vou dizer mais ainda, irmãos, tem pessoas que são atormentadas. E sinceramente, assim, eu não consigo entender como é que a pessoa frequenta culto após culto e ainda tem a ideia de que Deus é um ser monstruoso, de que Deus é um ser que está com um chicote na mão, pronto para açoitar qualquer um que fizer errado alguma coisa, carrega um sentimento de culpa, não sei se Deus me perdoa, se Deus me aceita. Eu já ouvi isso, olha, já fiz tanta besteira na vida que eu não sei sinceramente se Deus me perdoa, e está frequentando, está indo. Não é assustador um negócio desse? Não é chocante? Mas por quê? Porque não experimentaram o quê? Uma vida cristã de poder. E ontem eu estava ouvindo, inclusive, vocês devem conhecer, vou falar o nome porque não tem problema nenhum, não é nada assim acusatório, né? Pastor Luciano Subirá, ele é pentecostal, né? Acho que é da Igreja Batista Lagoinha, se não me engano, tem um ministério muito forte lá em Curitiba e tal. E ele mesmo, sendo pentecostal, olha só o que ele falou. Ele falou assim: olha, irmãos, eu sou do círculo do meio, do pessoal pentecostal, mas falou assim, com todo amor, carinho e respeito, a gente mesmo tem uma própria ideia equivocada de uma vida de poder, porque a gente acha que vida de poder é uma vida de curas e milagres o tempo inteiro. Uma vida de poder é uma vida no Espírito, isso é uma vida de poder. O fato, irmãos, de Deus te dar graça para você resistir a um pecado, isso é uma vida de poder.
Não é milagre o tempo todo, não é cura, não é coisa estrondosa, não, é uma vida de poder, que traz o quê? Que traz liberdade, a liberdade do Evangelho, alegria no Espírito. Mas por que eles não experimentaram isso? Porque não mortificaram o pecado de suas vidas, e muito menos sabem que isso existe ou que isso é possível. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Tem uma versão da Bíblia que diz assim: façam morrer. Façam morrer. Então, até comentei com o pastor Rafael esses dias, que a gente estava gravando um vídeo juntos lá. A gente tem essa concepção, a igreja reformada, tudo é pela graça, e é mesmo, graças a Deus que é pela graça. Mas parece que não existe responsabilidade nossa no negócio. E aí, tudo é pela graça, e vamos levando a vida do jeito que dá, até porque afinal de contas não fiz nada, não preciso fazer nada. Irmãos, Deus nos salvou para esse determinado fim. Quando a gente olha em Efésios 2, 8 lá, que é o grande texto que fala da salvação pela graça, até as boas obras foi Deus quem preparou para que nós andássemos nela, né? Então, e aí muitas pessoas não sabem disso, nunca ouviram isso, nunca entenderam isso. Então mortificar o que é? Fazer morrer. Fazer morrer é perder o prazer no pecado. O significado aqui deve ser comparado a Romanos 6 e 11. Lembra que eu disse, que o apóstolo Paulo pega lá, emprestado de Romanos? Emprestado sim, eu estou usando uma linguagem um pouco mais simples, né, irmão? Mas assim, faz parte da teologia do apóstolo, faz parte da teologia bíblica. Olha só, Romanos 6, 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tampouco, olha só, portanto não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Verso 13: tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Olha só, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, mesmo se você está numa situação dessa, apresente-se diante de Deus, e Ele vai te vivificar. Interessante, né? Pode falar. Um ponto em que, quando a gente observa o Colossenses, vemos que o apóstolo Paulo, ele não exclui a responsabilidade do homem. Não, jamais. E é muito interessante que algumas pessoas elas descambam da graça para a licenciosidade e para a liberdade, né? Aqui eu sei que você vai tratar para frente, mas ele fala assim, que habite em vós ricamente, né? Habite em vós a palavra de Cristo, né? E quando a gente observa, assim, como fiz a abertura da oração de Paulo, ele fala sobre o grande conhecimento, mas ele fala de uma maneira digna de viver. Uma maneira digna de viver. Você deve pegar todo aquele conhecimento e viver, Uhum. em prática. E quando você coloca aqui, no versículo, você está tratando, versículo 5, portanto, eliminar nossas inclinações, o cristão só consegue eliminar essa inclinação quando a palavra de Cristo habita ricamente no coração dele. Por quê? Porque aí ele está cheio do Espírito Santo, aí ele é manipulado pela palavra. Uhum. É a palavra que dá o norte para a vida dele. Sim. Aí ele consegue vencer. E eu acho muito interessante que ele trabalha esses dois pontos de ter o conhecimento e ter a prática, né? Exato. As duas coisas caminham junto, né? São coisas que não são desassociadas, não são divorciadas, elas estão sempre juntas. É como um avião, né? Como um avião. Uma asa só não levanta nem voa, né? Então o significado deve ser comparado a Romanos 6,11, que nós lemos. Contém a ideia de considerar morto. Os membros do corpo eram usados para realizar os desejos. Isso é o significado aqui da palavra, né? Aí ele vai dizer o quê? Impureza, que é o que ele trata. Eliminar as inclinações carnais. Prostituição, né? Que é a prática sexual fora do casamento. Impureza, paixão, desejo irrestrito. A palavra indica um impulso ou força
que não descansa até ser satisfeito. Quantas pessoas você já não ouviu, irmãos? Eu acredito que você tenha ouvido. Puxa, eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo. Por quê? Porque o impulso deu lugar, ganhou, dominou. É o impulso que está controlando a pessoa. Isso é para droga, para qualquer outro tipo de coisa, né? Então, esses dias um psicólogo até comentou comigo, falou assim: olha, quando você tiver um impulso, não haja pelo impulso, deixa a razão cortar o impulso. E eu não estou aqui fazendo psicologia barata, mas assim, o que a gente pode aprender com isso? Que a razão da palavra é que faz com que os desejos sejam eliminados, né? E é interessante esse ponto que você está falando, que o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 1, versículo 12, que ele nos tirou, a gente até tratou já na aula passada, né? Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né? E essa palavra transportou, no grego é transplantou, ou seja, ele plantou. Ele tirou daquele reino de trevas e nos plantou no império, no reino de Cristo Jesus, né? Quando você tira a planta de um lugar para o outro, as raízes vão, as raízes vêm, né? Por isso que muitas das vezes você olha assim, puxa, mas tal pessoa é um cristão e tem aquelas suas inclinações, ele cai nesse ponto que você está buscando, né? A poda. Exatamente. Exatamente. É um processo que... Até porque tem um versículo em Romanos, né, que fala assim, acho que é ressuscitado com eles no batismo. A ideia é justamente essa, é de você estar enraizado. Você está enraizado. Então, somente a graça tem o poder. Então, a graça ilumina a mente, ilumina o coração, mostra a responsabilidade do cristão ir, tudo sempre pela graça, sempre pelo poder do Evangelho, porque nós mesmos não conseguimos fazer. Nós temos de Deus a graça de enxergar o nosso pecado, e aí então temos a graça para poder vencer. Daí ele fala desejo, consciência, a palavra é mais ampla que a anterior, que é a impureza, né? Abrange todos os maus desejos. Então, observemos assim, que o Evangelho não atinge uma área da vida só. Ele vai no estágio, esse estágio ele vai para outro, e vai para outro, até ele abranger o ser humano como um todo. Lembra de João? O que eu falei primeiro de João? O mesmo problema que se enfrentava aqui na igreja de Colossos. Quando a gente ia aqui olhar em 1 João capítulo 2, verso 15, esse texto ele é muito conhecido. E olha só o que diz aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 até o 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, diz a minha versão aqui, né? Em outras versões diz a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. É o seu sistema, sua oposição contra Deus, né? Não são as coisas do mundo em si, como por exemplo trabalhar, tirar umas férias, descansar, não é nada disso, mas é justamente o orgulho, a raiz pecaminosa que está no coração. Então a vida cristã, toda a vida cristã, do início ao fim, é uma vida no Espírito. Já disse Martyn Lloyd-Jones, grande pregador inglês do século passado. Então ele diz isso, que toda a vida cristã é uma vida no Espírito, né? Então quando a gente fala assim de vida cristã, não estamos falando de repente da nossa vida religiosa, secreta, de 1 ou 2 vezes na semana. Não, nós estamos falando de toda a vida cristã. Então Paulo diz para os Gálatas: andai em Espírito. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. A vida de poder no Espírito não se refere somente a curas, milagres, mas o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aí está uma pergunta para nós: nós temos essa convicção? E essa convicção não é aquela convicção mundana que eu digo que é um pensamento à parte da palavra, longe da palavra, longe de Cristo, de que, eu também sou filho de Deus. Isso é muito genérico,
portanto, não está baseado na verdade. Então, muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, eu vou descansar porque eu sou filho de Deus. Não é. Então, o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito, ele nos dá certeza, nos dá garantia de que nós somos filhos de Deus. Olha só, quando Paulo diz isso, a respeito dessa convicção, dessa certeza, em Romanos 8, ele está tratando justamente de uma vida que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que vivem no Espírito, eles agradam a Deus. Irmãos, todo amor, carinho e respeito, quero falar uma coisa aqui. Muitas vezes as pessoas falam assim, esse é um cristão carnal. Irmãos, esse negócio de cristão carnal, esse troço não existe. Ou ele é um cristão espiritual, ou ele é um homem não regenerado, né? Cristãos carnais, a gente precisa corrigir isso. Falsos crentes que professam a fé cristã, esses são carnais. Agora, cristão genuíno, ele é um ser espiritualmente novo, feito na imagem e semelhança de Deus, restaurado pela pessoa de Cristo Jesus, né? Por quê? Porque esse negócio de cristão carnal, isso não existe. Pode ter aí um monte de gente que frequenta culto, um monte de coisa, mas isso não é sinônimo de conversão. Mas olha só, pois todos, Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como podemos ter essa certeza? Podemos ter essa certeza do seguinte modo: eu sou uma pessoa que quando eu peco, eu me arrependo porque eu tenho noção de que aquilo ofende a Deus, ou eu sinto um remorso porque agora eu vou ser prejudicado? Há uma diferença, né? Então muitas pessoas, puxa, errei, agora vou sofrer as consequências. Mas se a gente para e pensa de como isso ofendeu a Deus, então aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Ele pode incorrer numa falha, ele pode cometer um pecado, mas ele vai fazer como Davi fez lá no Salmo 51, Senhor, contra ti eu pequei. Um exemplo bem clássico que você está citando é Judas, que comeu por Cristo, viu os milagres, né? E quando ele vendeu, ele sentiu apenas um remorso. Ele sentiu apenas um remorso. Ele chegou a caminhar, mas não se arrependeu. Exatamente, diferente de Pedro. Exatamente. Diferente de Pedro, que quando Jesus confronta Pedro, ele fala, Senhor, né? Tu sabes que eu te amo. Jesus poderia muito bem falar assim, me ama, mas fez uma sacanagem dessa? Não, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque o arrependimento muda vidas, né? Já Judas não houve arrependimento verdadeiro, apenas um remorso. E isso o que ele fez? O matou. O arrependimento de Pedro conduziu nele uma tristeza, ele chorou amargamente porque ele negou o Senhor, mas ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Reconduzir ao temor, olha só o que diz aqui a expressão. Por quê? Porque aqueles que são escravos dos seus pecados, eles vivem com medo. Mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E essa expressão Abba, Pai, infelizmente aí, por alguns círculos aí, ela é muito negligenciada, muito mal entendida, né? Paizinho, então eu estou na casa do pai, eu faço o que eu quero, aí dá pirueta, planta bananeira, faz um monte de coisa. Afinal de contas eu tenho liberdade na casa do pai. Não é isso, não é bem por aí, as pessoas entenderam errado isso, né? O Abba é uma expressão de intimidade, é como se eu referisse ao meu pai, é uma palavra que só eu e ele nós temos essa intimidade, mais ninguém, né? De relacionamento íntimo. Hoje seria como se fosse papai, né? Mas outra pessoa não chama o pai de outro como papai, né? Essa expressão íntima. Então é isso, mas não quer dizer que o filho não tenha respeito, não tenha temor pelo pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Irmãos, o fato de muitas vezes nós
não sentirmos, poxa, não sinto isso e aquilo, não quer dizer que Deus não nos ama, que Ele está longe de nós. Mas uma coisa eu sei, que nós podemos ter a certeza do testemunho do Espírito dentro do nosso coração, que nos diz que nós somos filhos de Deus, que somos amados, aceitos, perdoados, justificados, regenerados em Cristo. Isso que você cita é um resultado do evangelho sentimentalista. Isso, exatamente, perfeito. Conduzem pessoas a acreditar com um mero arrepio a presença Exato. de Deus, né? E eu falo isso porque, assim, falando em mim, há muitos anos atrás, eu me deparei com um conflito. Quando a palavra em nenhum momento fala de sentimento, de sentir, eu acreditava, né? E para desconstruir é algo muito difícil. Tanto é, vamos colocar assim, os melhores para a gente dizer, né? Aquelas pessoas que se destacaram, que assim, escreveram livros, que foram pessoas que são notadas e são conhecidas até hoje. Os melhores cristãos que a gente conhece, né? A história, ao longo da história da igreja, se pegar desde o começo até agora, são pessoas que mais sentem a miséria do seu pecado do que qualquer outra pessoa. E isso não quer dizer que eles não são amados por Deus, de que Deus não está com eles, de que o Espírito Santo não os consola, não os anima, não nos fortalece. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos a sujeira. Agora, irmãos, Deus não é somente santo, Deus é 3 vezes santo. Você tem noção do que é isso? Se anjos que estão diante da sua presença cobriram os rostos dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, imagine nós que nos aproximamos em oração, em temor à palavra. Então, o sentimento muitas vezes não vai ser dos melhores. Ai, como eu sou amado, não, às vezes vai ser dos piores. Mas é como disse John Bunyan, né? Que é graça abundante para o principal dos pecadores. E é isso que o apóstolo Paulo diz também. Que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o homem que escreve isso em Romanos 8, dessa filiação do Espírito, desse testemunho do Espírito, dessa certeza, dessa segurança de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é um homem que está em conflito no capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não acho que isso foi um sentimento, vamos tratar de sentimento, muito gostoso não, porque a pior pessoa que você tem a enxergar em um conflito é você mesmo. E se nós não temos nenhum tipo de conflito, nós devemos desconfiar que nós estamos em um cristianismo confortável demais, que nosso pecado é aceito, em que está tudo muito bem, não importa a opinião das pessoas, Deus me conhece, sabe o meu coração. É isso que deveria nos assustar. É isso que deveria nos assustar. Assusta porque pode estar morto, porque morto Então, esse fato assim, só Deus pode me julgar porque Ele conhece o meu coração, irmão, isso é tão pesado. Isso é tão pesado. Porque Deus conhece o meu coração melhor do que eu. Os pecados que Paulo lista: prostituição, impureza, apetite desordenado, irmãos. Vamos ser sinceros, né? A acusação dos crentes é que os crentes comem demais. Não há nada errado em comer. Não há, de maneira alguma. Ao contrário, é muito bom, né? Mas isso também pode levar a um pecado. E a gente, às vezes, fecha os olhos para isso, né? A gente é tão rígido com outros pecados. Por que a gente fecha os olhos por isso? Por quê? Porque a gente não entendeu o que a Bíblia nos diz para fazer morrer. A vil concupiscência e a avareza. E Paulo não trata só isso aqui em Colossos, na igreja de Colossos. Olha só Efésios capítulo 5. Vou ler aqui rapidinho, para a gente concluir. Efésios 5, do 3 ao 5, diz assim: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos. Nossa, quantos pastores que eu já vi que a conversa dele é mais ímpia do que uma pessoa que não conhece o Evangelho. E a Bíblia não está falando disso a respeito somente do ato. Está falando de brincadeiras tolas, de palavras indecentes.
Sabe, se existe uma coisa que Deus abomina, é a prática homossexual, e às vezes tem gente brincando homem um com homem, fazendo brincadeiras indecentes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Então a gente tem resguardo para poder falar isso. Pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então, esses pecados que Paulo lista aqui, irmãos, todos eles têm a sua origem na idolatria. Então, quando Paulo diz assim, a avareza que é a idolatria, o apóstolo Paulo não está só tratando da avareza como um pecado de idolatria. Todos os pecados são idolatria. Por quê? Porque eu posso fazer comida um fim em si mesmo bem maior. E qual é a base bíblica para isso? Esaú. Lá vem o Esaú, exausto do campo. Aí vem o Jacó. Viu? Dá-me a sua primogenitura. Eu quero ver nesse negócio de primogenitura nada. Olha, eu tenho aqui um prato de lentilha para você. Daqui. Esse negócio para mim não importa. E depois? Qual foi a consequência? Chorou amargamente e não recebeu mais. Outro ídolo que domina os homens é o sexo. A indústria pornográfica lucra milhões e milhões, e nessa pandemia você pensa que diminuiu, irmãos? Aumentou muito mais. Sabe, pastor? Então, eu estava refletindo essa semana, assim, que a gente sabe que o povo de Deus como um todo, estou falando só aqui do nosso recinto, mas o povo de Deus como um todo, está sofrendo, passando de mais diversos problemas, privações, falta de emprego, doenças, tanto na alma quanto física, enfim, mas nós não podemos abrir mão das outras coisas. Por quê? Porque os pecados não deixam de ser cometidos. O evangelho não pode ser negociado. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei estarrecido, lá na BBC, um casal, que não é mais um casal, se separaram, mas um olhando para o outro, deu a pandemia, a gente começou a brigar, isso e aquilo, até que chegou um ponto que a gente viu que não dá mais, agora nós somos amigos. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais terrível. Por quê? Porque a idolatria do coração humano, ela é terrível. Números capítulo 25, tem um episódio que fala isso. Irmãos, eu vou só comentar aqui rapidinho. Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E é interessante, no Antigo Testamento e até no Novo tem esse problema, né? De como a adoração a falsos deuses está ligado ao problema sexual. Impressionante. Mas você sabe que na história, quando nós observamos, são 3 pontos, a qual, assim, um deles é o que está citando, sobre o sexo. Você pode reparar como que a indústria, assim, a televisão, assim, eles investem na questão da sexualidade. Sim. Filme, novela, série, o que for. Outro ponto, violência. Violência, você pode perceber. São pontos a qual tem como a raiz a idolatria. Exatamente. Né? Me falha a memória mais um, mas assim, falando desses 2 pontos, a violência e a sexualidade. Na verdade, como eu já ouvi um tempo atrás, se o homem conseguir dominar, né? Isso partindo da filosofia. Sexo, dinheiro e poder, ele dominou tudo. Exato, dinheiro. Sexo, dinheiro e poder, né? E muitas vezes você fala, tudo isso é por causa do dinheiro. Não é, porque é o poder que vai em busca do dinheiro. Tudo é a origem do poder. Quando uma pessoa quer manipular outra sexualmente, não é só o desejo sexual em si, é o poder. É o poder. E por aí vai, a lista é grande, né? Então o que o povo fez? Se prostituiu com os deuses, estava lá todo mundo dançando, fazendo um monte de práticas erradas, né? Paulo não se refere somente à avareza como a idolatria, conforme eu já disse, mas os pecados citados anteriormente, bem como a idolatria. Aí tem os gnósticos. Deus é bom, mas o corpo é mau, então faça o que você quiser. Vem a ira de Deus. A ira de Deus é a sua reação adversa ao pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Está em Abacuque 1:13. Êxodo 32, a gente vê a consequência da idolatria ao bezerro. Êxodo 32, o povo come, bebe e se levanta para se divertir. E no versículo 25, o povo estava despido. Olha só.
Depois desse episódio, Israel é quase consumido se não fosse a intercessão de Moisés. E nós temos o nosso intercessor, Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, intercede por nós diante de Deus. Então ele está falando, olha, vocês viviam nisso em outro tempo, agora não vivam mais. Busquem as coisas de cima. Irmãos, que Deus abençoe, nosso horário já avança. Que isso tenha tocado os nossos corações de alguma forma, creio no poder da palavra. Que o Senhor nos ajude. Amém?